Aqui no estúdio, eu recebo o Mário Avelino. O Mário é presidente do Instituto Doméstica Legal. Esse é um assunto, Mário, que está enlouquecendo as pessoas. Nós vimos aí o Iágaro falando agora que apenas 13% dos contribuintes conseguiram emitir essa guia, o que significa que 87% dos patrões ainda não conseguiram. É muita gente. O primeiro pagamento é sexta-feira, o prazo está terminando. Que tipo de problema isso pode trazer para os empregados? Porque para os patrões vai trazer multa, né? Bom, para o empregado não vai ter problema nenhum, porque mesmo que o empregador recolha a posteriori e tenha multa, o dinheiro do trabalhador vai estar lá. E nós temos que separar em dois tipos de situação. O fundo de garantia, como ele falou, não é um imposto, não é um dinheiro que vai para o governo, é dele. É um dinheiro do trabalhador. E há uma lei própria que determina que mensalmente haverá rendimento de juros e atualização monetária. E aí eu vou focar o fundo de garantia em que sentido? O fundo de garantia, isso daí é um dado já com base em inflação, que é o depósito referente a outubro, que vai entrar dia 6, se entrar, no dia 10 de dezembro vai ter o primeiro rendimento. Para o telespectador ter uma referência, vamos supor que eu pago R$1.000 de salário para minha empregada. Eu vou depositar R$112 de fundo, que é 80 do depósito, mais a multa antecipada de 40. Isso vai render, Leilane, 49 centavos no dia 10 de dezembro de 2015. E nós estamos tendo uma situação de estresse. Eu, pessoalmente, tenho empregado, estou desde o dia 1º, eu fiz um relatório, a cada momento que eu vou, estou na 18ª tentativa. Você? Eu. E eu sou uma pessoa experiente, eu sou analista de sistemas e não estou conseguindo. Bem, então eu falei primeiro do fundo porque houve aquele plano de contingência da Caixa, um plano B, que é a pior situação possível, porque eu teria que imprimir 2 documentos, um para o fundo e um para o INSS. Com relação ao INSS... Pois é, antes era um imposto, agora são 2 impostos, os 2 na mesma guia. A pessoa não consegue de renda ainda, a pessoa não consegue pagar um, não consegue pagar outro, a guia está presa, o empregador vai sair no prejuízo, sendo que ele está tentando pagar. Não, a situação bem clara, eu sou analista de sistemas. O prazo de 4 meses, porque a lei foi sancionada dia 1º de junho, e tecnicamente, eu te falo por experiência de quase 35 anos em desenvolvimento de sistemas, o prazo, tecnicamente, é inviável. O que a gente vê muito claramente é que há um esforço do SERPRO, que é o processamento de dados da Receita, e eles não testaram no homologar, estão pondo o sistema. E aí toda hora... Eles estão testando no ar. Quem está testando é o somos usuário. Nós. É o usuário com tentativas assim de ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora, aí para, vai, volta. Não, e se você pensar que muita gente está trabalhando e para o trabalho, né, para poder tentar no meio do trabalho, ou está em casa perdendo noite de sono, ou está de manhã deixando de fazer uma coisa, uma compra de mercado para poder tentar fazer isso? Então repara, o INSS, Imposto de Renda, são tributos. Ora, se o governo quer, eu diria, a decisão, a contingência decente, o governo está com problemas, o contribuinte não tem culpa. Então, vamos prorrogar esse prazo, mas uma prorrogação de que forma? Não é por tentativa. Deixa a equipe do SERPRO testar, homologar. Na hora que o sistema estiver decente, eles falam, olha, agora vai ser liberado. E, como exemplo, vai vencer o prazo dia 19 de novembro. Porque é crueldade o que eles estão fazendo com o contribuinte, com o empregador, gerando até o empregado pensar o seguinte, será que eu vou ter de fato? Exato, porque isso cria uma desconfiança, já é uma relação nova entre patrões e empregados, né? Já é uma relação que está em mudança. Se você ainda por cima não sabe o que está acontecendo, o empregado também é difícil entender que o patrão não está conseguindo imprimir. E para o patrão é uma angústia muito grande, um estresse muito grande você ficar tentando cumprir a lei sem conseguir. Dá uma olhadinha nisso. A Globo News testou esse sistema do E-Social ao vivo, na edição da 1h da tarde. A nossa apresentadora, minha colega Heloísa Gomide, ela tentou imprimir a guia durante o jornal. Não conseguiu, claro. Dá uma olhada. Acabei de colocar os meus dados. Aí a gente clica no OK. Eu estou aqui na página inicial do E-Social. E-Social, tem gente que fala cada um de um jeito, a gente tentando entrar aqui. Isso daqui eu não tinha conseguido desde manhã, chegar nesta página, sempre dava mensagem de erro. Então, vou colocar aqui, que eu quero pagar no dia 5 de 11 de 2015.
Vamos ver, já está tudo certinho. Encerrar pagamento. Mas você poderia também botar dia 6, se você quiser. Você botou dia 5 como segurança. Vamos dizer, Como um dia, segurança. para ter mais um dia se acontecer alguma coisa, né? Uma folga aí para poder fazer esse pagamento. E olha só, aqui, página sem resposta. Isso daqui é uma das mensagens então que a gente recebeu ao longo de toda essa manhã. Se você tivesse conseguido, então lá no final você conseguiria até imprimir. Imprimir uma guia. Só que você já parou no meio do caminho, no quarto, quinto passo, aí você não andou mais. Ao longo dessa edição, fiquei tentando aqui fazer a impressão da guia do Simples Social. Simples você Doméstico, tinha avançado perdão. Agora há pouco. Eu avancei, mas eu regredi. Ah, é? A verdade é que eu voltei para o primeiro passo aqui. Mas por quê? Parou novamente? Parou, travou, e daí agora eu voltei. Vou continuar tentando. Eu conto para vocês amanhã na nossa edição se a gente conseguiu fazer essa impressão. Eu acho que todo mundo que está em casa tentando se sente um pouco representado aqui. Com certeza, né? A Elô está mostrou aí de manhã exatamente o que está acontecendo. Agora, você estava acompanhando aqui a entrevista do Iágaro comigo, e o que me pareceu, queria que você confirmasse isso, ele estava falando, 135 mil pessoas já fizeram, já conseguiram emitir a guia, isso significa só 13%, né? E ele mesmo está inseguro, é isso que você está dizendo, os contribuintes estão testando o sistema, porque ele mesmo não sabe, ele diz se conseguir, se mantiver esse número, se não mudar, se... E aí pode haver uma contingência, e passou para a Cláudia, que deve ser do SERPRA, é uma pessoa técnica, e falou que vão tomar medidas de implementação do sistema, aumentar link, aumentar servidores, porque é desumano você pegar e entrar numa opção, cada tela tem 30 minutos, você vê o reloginho decrescente. Aí você consegue avançar. Opa, quando eu hoje conseguia chegar no mesmo ponto que a apresentadora. Falei, opa, consegui, na 18ª tentativa. Aí caiu, aí deu. System, indisponível, sistema indisponível. Então, é claro, porque quem é de sistema sabe disso, qualquer Isso é por analista. excessos de acessos? Não é excesso. Não é. A situação é a seguinte, o sistema está com erro, então a equipe de desenvolvimento, eles tiram do ar, põem no ar. Por isso que ele falou que a equipe está acompanhando continuamente, mas não consegue descobrir o problema. Eu digo até o seguinte, é desumano até, não só com o contribuinte, com a própria equipe de desenvolvimento, que deve estar varando 24 horas, chega um momento que o cara já está estressado. Então, a solução é simples. O governo tem que ter a responsabilidade de assumir que está com problemas e falar, olha, não vamos desgastar, vamos prorrogar, porque, como eu falei, o dinheiro do INSS é um tributo. Então, não vai entrar no caixa do governo dia 6, vai entrar, de repente, dia 15. O governo deixou, então, desculpe a ironia, deixou de aplicar um dinheiro e está faltando no caixa. O dinheiro do Fundo de Garantia é do trabalhador. São 49 centavos que vai render, em média, para quem ganha R$1.000. Porque o rendimento do fundo é 3% ao ano, que dá 0,24. 49 centavos não compra nem uma balinha. Não compra. Então, eu digo, desculpem a ironia novamente, como empregador, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu te pago R$1 e já está embutido o rendimento que vai ter. Mas não vamos gerar esse desgaste. Hoje eu atendi uma pessoa que me ligou. Sabe o que ele fez? Ele pegou, como ele tinha o carnê do INSS ainda, ele recolheu o INSS de outubro só na base ainda de 12%, que é 8%, recolheu a parte do empregado, e como ele já depositava o fundo, ele recolheu só os 8%. Aí eu falei, olha, meu senhor Nildo, não me lembro o nome dele. Falei, olha, nós vamos que agora você vai ter que entrar com um processo administrativo para ver como recolhe esse complemento. Era isso que eu ia lhe perguntar. Você acha, pela sua experiência, Mário, que isso vai gerar ações administrativas? Sem dúvida, porque no caso das pessoas que eu citei, ele recolheu a menor, não só o fundo quanto o INSS. Ele vai ter que complementar, e não há, agora, falando em contingência, um documento para complementar. Só para a gente encerrar pela sua experiência também, você acredita que o governo pode rever isso? Ele disse que não tem plano B, que não vai mudar, mas você acha que se amanhã essa situação continuar difícil, confusa e, como você diz, cruel com o contribuinte, eles podem mudar? Eu acredito que sim. Pelo menos se for um governo sério, e as pessoas do Ministério da Fazenda e outros são sérios, eu acho que nós temos um problema de uma cultura política que, olha, basta jogar o ônus para o contribuinte e está tudo bem. Nós temos que parar com essa postura do governo, que eu chamo até de uma postura feudal. Nós somos os vassalos, eles são os seus feudais.
olha, falta o adubo para a plantação, não houve adubo, mas eu quero a plantação. Cadê o adubo? Então, querem que o contribuinte seja um mágico, faça milagres. Até essa decisão ser definida, o jeito é o contribuinte continuar tentando. Continuar tentando. Não tem jeito, gente. Olha só, então, como disse o Mário Avelino, o melhor é continuar tentando. Não vai ter outro jeito. Amanhã a gente volta a falar disso. O técnico, então, o técnico estava explicando que eles vão voltar a dar uma coletiva, vão voltar a fazer uma avaliação e falar sobre esse sistema. Então, amanhã a gente deve ter uma nova posição sobre isso. Mário Avelino, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer nas próximas horas. Porque ninguém merece. E em casa, continua tentando. É o jeito.